Olá, eu sou a pastora Mari Foquesato, bem-vindo ao canal Simples Assim. Você tem medo da morte? Você conhece alguém que é tão supersticioso que não gosta nem que falem a palavra morte perto dele? A palavra-chave para o mês de abril é medo. E neste mês nós estamos explorando essa palavra em várias áreas da nossa vida. No primeiro vídeo eu falei sobre o medo de uma forma geral. No segundo vídeo eu falei sobre o medo que nos paralisa. No terceiro vídeo eu falei sobre o medo de perder. E no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre o medo da morte. Se você ainda não viu os vídeos anteriores sobre esse assunto, eu vou deixar no final desse vídeo como sugestão para você. Vamos ver então por que a morte assusta tanto o ser humano? Mas gostaria de convidar você para assistir este vídeo até o final, tá bem? Vamos continuar então? Depois da vinheta, fica comigo! A morte é um assunto que é evitado por muitas pessoas, algumas por medo do desconhecido e outras por superstição, pois acreditam que só de falar nesta palavra estão atraindo a morte para si e para suas famílias. Alguns dias atrás, estudando sobre esse assunto, o medo da morte, encontrei uma reportagem que foi publicada em 2016, mas que eu achei tão interessante e eu gostaria de compartilhar com vocês. E dizia assim: a morte poderá deixar de ser um tabu num futuro próximo. Nos últimos anos, foram feitos grandes esforços para promover o diálogo sobre o fim da vida, tanto em espaços privados como em espaços públicos. Um exemplo são os Cafés da Morte, criados na Suíça em 2004, onde as pessoas discutem o seu medo da mortalidade entre goles de café e mordidas em bolinhos. Ao ler esta reportagem, eu até achei um pouco engraçada, mas na verdade ela nos mostra algo muito mais profundo, que é falarmos sobre o que nos amedronta, pois os nossos medos precisam ser confrontados e não escondidos. Só assim viveremos mais tranquilos. Se você está gostando desse vídeo, deixe o seu like agora para não esquecer depois. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações na opção todas, para que sempre que eu poste um vídeo novo, o YouTube avise a você. Na mesma reportagem que citei anteriormente, também fala que estudos através de questionários mostram que as pessoas estão mais incomodadas com a preocupação de perder um ente querido do que a própria morte delas. Em geral, quando perguntado às pessoas se têm medo de morrer, muitos negam ou dizem que há apenas alguns níveis baixos ou até moderados de ansiedade quando falado sobre esse assunto. A minoria que relata altos níveis de ansiedade relacionado à morte é considerado psicologicamente anormal. De acordo com a literatura médica, essas pessoas sofrem de tanatofobia, que é uma fobia referente ao medo da morte iminente. Quero contar uma pequena experiência de um período da minha vida para vocês. Eu casei muito jovem, com 17 anos, e aos 18 anos eu tive a minha filha. Ela se chama Débora, e 8 anos depois eu tive o meu filho, que se chama Misael. Hoje eles são casados e têm as suas famílias, mas quando a Débora era bebê, eu ficava observando a respiração dela, porque eu tinha medo que ela morresse ao dormir. Eu ouvia muitos relatos de bebês que haviam se engasgado enquanto dormiam, e isso me deixava apavorada.
Então, enquanto ela dormia, eu ficava observando a barriguinha dela para ver se estava se mexendo, porque enquanto ela respirava, a barriguinha subia e descia. Mas muitas vezes ela estava dormindo tão calmamente que esse movimento era quase imperceptível e isso me deixava muito angustiada. Então eu chegava bem próximo ao rostinho dela, ao nariz, para sentir a respiração dela. O pai da Débora muitas vezes ficava bravo comigo e ele dizia: "Deixe a criança dormir tranquila, você está atrapalhando o sono dela." O pai dela tinha razão. O medo que eu tinha que meu bebê morresse fazia com que eu nem deixasse ela descansar tranquila. Então aprendi algo muito importante relacionado a uma palavra na Bíblia que está no Salmo 23, versículo 4, que diz: "Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam." Quando entregamos nossa vida a Deus e confiamos nele, não precisamos temer, porque ele está no controle das nossas vidas. Quando meu filho Misael nasceu, eu já tinha 26 anos e 8 anos de experiência como mãe. Então eu aprendi que se Deus não cuidasse dos meus filhos, eu nada poderia fazer. Então decidi confiar e descansar em Deus. Eu faço isso ainda hoje, pois meus filhos moram no Brasil e eu moro aqui em Portugal. Então eu oro, entrego eles nas mãos do Senhor Jesus e confio que Deus está guardando cada um deles. Tem uma frase que eu acho muito bonita que diz: "Mães de joelhos, filhos em pé." Hoje tenho um genro e uma nora que considero filhos também. E tenho 3 netos. Sou grata a Deus pela família que Ele me deu. Eu e o meu esposo somos pastores da Igreja Fonte de Vida aqui em Portugal. E eu só tenho a agradecer a Deus pelo cuidado que Ele tem tido com a minha família. Na próxima semana, nós continuaremos com a segunda parte deste vídeo e estaremos encerrando o tema medo. Conto com você. Deus abençoe sua vida.